E aí, queridos, estamos voltando aqui para o segundo bloco, né? A gente vai fazendo distinção de blocos de 30 minutos. Então, eu peço que agora, quem estiver acompanhando aí, dá uma olhadinha novamente, volta aí os olhos para o artigo 37, inciso 1º, tá? Porque no artigo 37, inciso 1º, o Constituinte é muito claro no acesso ao serviço público de cargos, empregos e funções. Cargos nós vimos, eu fiz, inclusive na aula que ainda foi ao vivo, eu defini cargo com a definição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, falei características do cargo, aí nós fizemos a análise de cargo por cargo, da natureza jurídica constitucional dos cargos, tá certo? Que cargo é aquele que tem denominação própria, né, denominação específica, remunerado pelos cofres públicos, tem uma atividade rotineira, permanente, regular, tá certo? Então, o ocupante do cargo é esse que tem uma relação com a administração através de um ato administrativo, portanto um estatuto, tá? Que tem um regime jurídico próprio, específico. Exemplo, o servidor público federal, ele tem um regime jurídico próprio, que é a Lei 8.112/90, tá? Enquanto que os ocupantes dos empregos públicos, eles enfrentam, tá certo, o concurso público, porque o concurso público, ele decorre do próprio princípio da isonomia, tá? Alguns autores vão chamar até de princípio universal de acesso a cargos, empregos e funções públicas, dessa universalidade, ou seja, se você preenche os requisitos legais, você em igualdade de condições poderá competir com os demais. Mas o ocupante do emprego público, tá? Ele se submete ao concurso público, tá certo? Porém, a relação que ele tem com a administração é a celebração de um contrato de trabalho com prazo indeterminado. Professor, onde é que eu vou encontrar esses empregados públicos dentro da administração? Você vai encontrá-los em sociedade de economia mista, empresas públicas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, tá? Correios. Portanto, essas pessoas, elas estão na administração, elas integram a administração, porém, tá, celebrando um contrato de trabalho com prazo determinado. Então, portanto, os direitos, né, desses empregados públicos estão ali consubstanciados na consolidação das leis do trabalho, tá certo? Pessoal, uma coisa importantíssima, quem olhar o inciso 1º vai ver que ele teve uma redação dada pela emenda 19 de 1998, que eu já comentei no início das aulas, que foi a chamada reforma administrativa, um reformão, que foi feito ali no governo Fernando Henrique, tá? A partir de 95, o governo Fernando Henrique provocou inúmeras mudanças dentro da administração pública, que era aquela tentativa de você superar uma administração pública burocrática para uma administração gerencial. E algo que tocou assim realmente nessa alteração foi a possibilidade, o leque que a Constituição abriu para a ocupação de cargos públicos por estrangeiros, que até então não existia. Isso foi um movimento que começou, gente, até por força das universidades, que para mim eu considero até uma alteração relevante. Às vezes, vinha um professor estrangeiro como professor visitante numa universidade pública, porque se for numa particular não tem problema nenhum, tá? O problema era na universidade pública. Como é que esse professor visitante, ainda que ele ficasse aqui um semestre, um ano nessa condição, ou seja, portanto, contribuindo com a pesquisa, com a ciência brasileira, como é que seria feita a remuneração dele? A gente viu que um dos princípios que pauta a administração pública é a legalidade. Então, se não tem a previsão do ingresso ou da ocupação de um cargo por ele, tá certo? Não tinha o que fazer, não tinha como você fazer, tinha que buscar decisão judicial para isso. Então, a partir disso aqui, facilitou muito esse dispositivo. Se você tiver curiosidade, ele é até complementado lá no artigo específico da educação, que é no 207, inciso 1º, se eu não me engano, 207, primeiro, ou 207, parágrafo 1º, que fala desse ingresso, dessa cooperação de professores estrangeiros, tá certo? Pois bem, o que é importante nesse inciso 1º é observar algumas súmulas, tá, relacionadas
a essas matérias. Então eu selecionei aqui algumas súmulas sobre ingresso no serviço público, que assim, é importante que você tenha esse conhecimento. Na realidade, essas súmulas é até um complemento a esses dispositivos, tá certo? Para quem ainda não se familiarizou, a súmula ela é um enunciado jurisprudencial, ou seja, uma súmula ela vem através de reiterados julgados sobre a matéria. Então o tribunal resolve, após julgar várias vezes aquela matéria, emitir um enunciado, ou se você preferir, um verbete sumular, resumindo aquela questão. E aí aquele verbete sumular, quando aquela matéria chega, como ele passa a ser um entendimento jurisprudencial consolidado, a tendência é o tribunal aplicar a súmula. A tendência é essa, tá? Então, professor, essa súmula aí, ela pode ser alterada? A gente pode. Súmulas são entendimentos jurisprudenciais. A questão pode ser revista, tá? A qualquer tempo, analisada, e pode haver uma mudança jurisprudencial. Já tivemos isso até para ficar até numa questão mais recente, né? Aí sobre mudança jurisprudencial, a própria questão da prisão de segunda instância é algo que mudou de entendimento aí nos últimos anos, né? Condenação, cumprimento, o início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância é um exemplo de alteração jurisprudencial. Só que dentro dessas súmulas você tem a súmula tradicional, que é esse entendimento consolidado. Qualquer tribunal pode, qualquer órgão colegiado pode editar a súmula, tá? E também não é uma coisa que se cinge especificamente a tribunais jurisdicionais. Por exemplo, os próprios tribunais de contas têm súmulas, né? E eles não têm função jurisdicional. Então, isso se dá, professor, mesmo com relação à questão da súmula vinculante. A súmula vinculante é um pouquinho diferente. A gente vai ter aulas mais à frente, quando falar do Poder Judiciário, sobre a súmula vinculante, que vai estar lá no artigo 103A-B da Constituição. A súmula vinculante, ela é essa súmula, esse enunciado jurisprudencial, esse verbete jurisprudencial, tá certo? Só que ela é dotada dessa força vinculante. Essa força vinculante é que ela vincula os demais órgãos da administração, tá certo? De maneira que é obrigado o seu cumprimento. Enquanto que as demais súmulas, os juízes, por exemplo, eles podem não cumprir. Se o juiz entender diversamente da súmula, ele pode, sem problema nenhum. Basta que ele fundamente, porque agora é sabido, como eu disse para vocês aqui no início, se um juiz julga uma demanda, né, um processo, com base em diferente à súmula tradicional, sem ser a vinculante, é sabido que quando esse processo subir por força de recurso para os tribunais, a tendência é a aplicação da jurisprudência das súmulas, salvo se houver alguma alteração na própria jurisprudência. Agora a súmula vinculante não. A súmula vinculante, o cumprimento dela é obrigatório, de maneira que se um magistrado, por exemplo, descumpre a súmula vinculante, cabe o que se chama de reclamação constitucional, onde o próprio Supremo terá o poder de, julgando procedente a reclamação, determinar, tá, que o juiz se curve a súmula, né, e aplique a decisão corretamente nos termos da súmula vinculante. Então, fazendo essa breve digressão acerca das súmulas, até porque quem não teve o contato ou não estudou ainda algo referente a súmulas, já saiba do que se trata. Então, nós temos muitas súmulas relativamente à matéria de direito administrativo, e eu selecionei algumas delas. Por exemplo, súmula 14, uma súmula muito antiga do STF, tudo pertinente a essa matéria que a gente está estudando, tá? Então, assim, eu peço desculpas pelas minhas limitações, eu nunca, salvo algumas, uma ou outra, né, mas súmula nunca foi assim forte para memorizar para mim. Mas vamos lá. Então eu anotei aqui, deixei anotado algumas. Súmula 14 do STF. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público, tá? Já é uma súmula muito antiga, 14 é muito antiga. Sim, o que essa súmula está querendo dizer é que não pode haver restrição ao ingresso no serviço público, tá? Por ato administrativo. Vou explicar isso melhor. Imagine um cargo, tá? Imagine que este cargo crie uma restrição por idade apenas no seu edital,
tá certo? Apenas o edital é que está criando a restrição da idade, tá? Isso é uma ilegalidade, com base nos termos desta súmula, tá certo? Por quê? Porque somente a lei que disciplina aquele cargo é que deve estipular, e muito excepcionalmente pela natureza do próprio cargo, tá certo? Tá? Pela natureza do próprio cargo é que a lei vai disciplinar. Se ela entende que para ocupar aquele cargo é necessário uma restrição em termos de idade, tudo bem, mas não o ato administrativo, como por exemplo, eu disse para vocês agora, o edital. O edital é um ato administrativo, tá? E essa questão da idade, que é sempre polêmica, sobretudo em concursos de carreira policial, né, polícia militar, por exemplo, e que inclusive existia, tá, até pouco tempo, até alguns anos atrás, criações de restrições feitas por atos administrativos, até no concurso para ingresso em magistratura, por exemplo, já teve no passado, né, mas o STF até mais recentemente anotou mais uma súmula vinculada a essa questão da idade, que é o seguinte: o limite é a súmula 683, tá? O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, tá certo? Tá? Portanto, essa questão aí da idade, nós temos essas duas súmulas. E nós temos outra súmula também, que é algo que movimenta ainda, né, e movimentou no passado dezenas, centenas de demandas judiciais, que é com relação aos concursos públicos que fazem uma exigência para o exame psicotécnico, né? O exame psicotécnico, que é um exame que acaba, às vezes, até sendo injusto por causa do alto grau de subjetividade, dependendo do exame. Até decisões judiciais mais recentes, até que eu tenha visto, tem exigido padrões mínimos de objetividade nesse exame. E até com base nisso, nessa esteira da 683, veio a súmula 686, que disse também o seguinte: só por lei se pode se sujeitar a exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. E esse verbete sumular 683 foi transformado numa súmula vinculante, com a mesma redação. Súmula vinculante SV 44, tá certo? Súmula vinculante 44. Tem uma coisa curiosa, que às vezes em sala de aula, quando eu peço para o aluno ler a súmula, ou identificar a súmula, né? Eu falo, ó, pessoal, vamos lá, lê aí a súmula vinculante 44. E às vezes alguém, assim, até eu imagino que porque está aprendendo, ou até por certa distração, diz assim: professor, de onde é essa súmula? Ó, gente, você tem uma gafe, tá? Então aprendam já para evitar essa gafe futuramente. É o seguinte: só quem pode editar súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal. A Constituição não autoriza que nenhum outro órgão edite súmula vinculante. Os demais tribunais ou outros órgãos colegiados podem editar súmulas, são as chamadas súmulas tradicionais, aqueles enunciados jurisprudenciais, mas com força vinculante, a Constituição só autorizou, e autorizou isso até de certa forma recentemente, que foi com a emenda 45 de 2004, que o Supremo edite essas súmulas. Então, somente o Supremo Tribunal Federal poderá editá-las, tá certo? Então, cuidado com essa questão. Novamente, a mesma ideia, tá? Do que eu comecei a explicar até da restrição da idade. Se a restrição da idade ela não pode ser feita tão somente por ato administrativo, a exigência também com relação ao exame psicotécnico não pode ser feita com base em ato administrativo. Tem que a própria lei que criou o cargo é que tem que trazer essa exigência, tá certo? Tá? Trazer essa exigência relativamente aí ao cargo, tá? Então, vamos na sequência, quem tiver com a Constituição, tá certo? Esses primeiros dispositivos, eles complementam o outro aqui, eles não têm, assim, maiores dificuldades, tá? Eu vou até contar uma curiosidade aqui muito interessante com base nesse inciso 2º aqui, algo que até hoje eu sei que muita gente sente dificuldade ou confunde aí, né? Então vamos lá, vamos ver aqui o inciso 2º. O que o inciso 2º diz? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, eu estou no inciso 2º, do 37,
de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, com as ressalvas, né, para as nomeações de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Gente, aqui o dispositivo é claro, né? Seja a investidura, tanto para cargo como para emprego, depende do concurso, do próprio concurso, e ela cria aqui uma gradação. Olha, dependendo da complexidade do cargo, pode haver uma exigência a mais, que chama provas e títulos. Pode haver somente uma fase, como pode haver múltiplas fases, como acontece em concursos mais difíceis, mais complexos, como é o caso da magistratura, do Ministério Público, que o sujeito se submete à prova objetiva, de múltipla escolha, o provão, né? Aí vai para provas de questões dissertativas, e se for o caso da magistratura, vai ter as provas de sentença, no caso do Ministério Público vai ter as provas práticas, né? Além disso, poderá haver uma prova, poderá não, né? No via de regra, esses concursos têm sim a prova oral, e alguns até têm a prova de tribuna, e ainda uma prova de títulos, portanto, uma verdadeira peneira, né? E sem contar as outras fases, como entrega de exames médicos, investigação social, tá certo? Para que você efetivamente ali venha, né, a tomar posse, tá certo? Por falar em posse, tem também uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que é muito importante, que é a súmula 266, que é aquela exigência do diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo, somente pode ser exigida na data da posse, se você for tomar posse, e não na inscrição. Isso aconteceu no passado, né? Felizmente, depois dessa súmula, eu não tenho mais visto, né, situações como essa, de exigência de comprovação do cargo na inscrição, sim, somente no ato da posse, tá certo? Agora, não confundir isso, tá? Não é aqui o tema, mas eu lembrei agora, e não confundir isso com a questão da prática jurídica, tá? A prática jurídica é diferente, tá? Porque já tem regulamentação do próprio Conselho Nacional de Justiça que a prática jurídica, tá, ela começa a contar após a colação de grau, colação de grau na graduação, tá certo? E quando você vai se submeter ao concurso, você já tem que efetivamente ali ter o comprovamento a comprovação dos 3 anos da prática jurídica, tá bom? Assim, antes da emenda 45, muita gente conseguiu ser aprovado, né, e até chegou à magistratura com muito pouca idade, casos de pessoas com 21 anos, hoje é mais difícil, porque começava a prática jurídica ainda na faculdade. Então, às vezes, quando chegava na colação de grau, você colava grau e já conseguia comprovar, tá certo? Que a época era 2 anos, passou a ser 3, né? Já conseguia, antes da emenda 45, já conseguia fazer a comprovação, e aí já lograva êxito na aprovação e iniciava a carreira ali com 21 anos, 22, magistratura ou Ministério Público. Uma curiosidade que eu queria contar acerca desse inciso segundo, pessoal, diz respeito à Constituição de 67, né? Uma coisa muito curiosa, tá? Que é cobrado em prova, e é importante que você faça essa distinção. Alguém já deve ter visto, até talvez de parentes, pessoas mais experientes, né, um pouco mais velhas, parentes ou amigos que tenham passado por essa situação, até comente essa situação, e às vezes não comenta bem, porque não conhece o funcionamento da Constituição, e às vezes se atrapalha. Então deixa eu explicar isso aqui para vocês. A Constituição de 67, que foi reproduzida depois pela de 69, portanto, bem antes da Constituição vigente, ela só fazia exigência da investidura, tá, no primeiro concurso que você submetia. Ou seja, ela só exigia a aprovação à primeira investidura. Então, aconteciam situações assim. Vou explicar melhor com um exemplo para você entender. Você prestava um concurso para nível fundamental, tá certo? Eu entrava no Poder Judiciário com um concurso para nível fundamental. Você prestava esse concurso aí, né? Que você há de convir que é um concurso bem mais fácil, tá certo? Então, você prestava esse concurso para nível fundamental, só que posteriormente você prestava concurso interno
concurso interno. E com esse concurso interno, já dentro do órgão, competindo apenas com as pessoas que estavam dentro do órgão, você ascendia funcionalmente. O nome disso é ascensão, tá? A ascensão era o seguinte, você tinha sido aprovado para nível fundamental, mas lá dentro você se submetia a um concurso interno, ocupava o cargo de nível médio até de nível superior, tá? E isso ia até que você conseguia se aposentar, tá? O nome disso é ascensão, tá certo? Ascensão. A Constituição de 88 acabou com isso. Se você se submete a um concurso de nível fundamental, o que você pode ter é a promoção, que não pode ser confundida com a ascensão. O que é a promoção? As leis que foram aprovadas envolvendo a promoção de cargos e carreira no serviço público, ela te dá a possibilidade assim, exemplo, você passou um concurso de nível médio, técnico judiciário. Então você é técnico judiciário nível 1. Quando passa um ano que você está ocupando aquilo ali, você passa a ser o quê? Técnico judiciário nível 2. O que você está acontecendo? Se você fica 10 anos, você vai progredindo na carreira. Isso é uma promoção. Obviamente vai ter um discreto aumento da sua remuneração, tá certo? Que é até uma forma que a administração utiliza, um meio, tá? Lógico que quem é servidor vai dizer que nunca é o suficiente, natural, isso, normal. Mas é um meio que a administração utiliza para que você pense ali em fazer carreira na administração, tá certo? Então, isso é promoção. A ascensão, ela é vedada no direito brasileiro. Tem uma súmula até muito relevante que deixa bem claro isso que eu acabei de explicar, que a ascensão é vedada atualmente não, né? Desde a promulgação da Constituição de 88, que é o verbete 685 do STF. Então essas súmulas que eu estou anotando, quem estiver assistindo a videoaula, por favor, anota depois. Eu tô ditando a redação, mas não fiquem só com isso. Procurem também lá essas súmulas, e se possível for, transcreva a súmula que auxilia no aprendizado, tá? Como eu fiz aqui, eu transcrevi as súmulas, mesmo eu sabendo, mas para eu aprender mais ainda, quem sabe até memorizar, e para falar para vocês. Então tem a súmula 685 que diz assim, ó, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Eu sei, e é natural, porque eu pedi, em sala de aula, em aulas tradicionais, eu pedi aos alunos para lerem essa súmula. E eu até brincava, eu digo, olha gente, você termina de ler essa súmula, não sabe o que você acabou de ler. Lembra que eu fiz até essa brincadeira com vocês, quando eu fui explicar a repristinação no período passado, né? Salvo, disposição, em contrário, né? Não se revigora a lei, por ter a lei revogadora perdida a vigência. Eu até brincava e dizia o seguinte, olha, você termina de ler o dispositivo, você não sabe nem o que você leu, mesmo sendo algo muito curto, né? E essa súmula, realmente a leitura dela é complicada, mas eu já até expliquei, vou explicar de novo o que ela quer dizer, né? Simplesmente está dizendo que viola a Constituição, porque é inconstitucional, portanto viola a Constituição, qualquer forma de provimento, de ingresso no serviço público que propicie ao servidor investir-se, ou seja, ingressar em um cargo, tá certo? Sem que ele tenha sido aprovado, tá? Ou seja, o cargo que ele foi aprovado é outro, então ele não pode, salvo se ele se submeter a novo concurso, tá certo? Propiciar esse novo provimento, porque o nome disso é ascensão, e a ascensão, ela foi aí vedada no direito brasileiro, tá? Pessoal, inclusive, que já é mais recente, dos últimos anos, isso se transformou em súmula vinculante, tá? Essa 685 se transformou em súmula vinculante, a súmula vinculante 43, mesma redação, ok? Seguindo aqui, nós temos os incisos 3 e 4, que também são incisos simples, tá certo? Tem algumas súmulas também, vamos observar.
Inciso 3 é muito direta a informação, não assiste maiores complicações, que diz que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Aqui, o Constituinte deu uma certa margem de discricionariedade para a administração fazer a publicação do edital e homologar o certame mediante o tempo que ela entender razoável. Então ela pode, dentro desse lapso temporal de 2 anos, dizer, olha, o prazo de validade desse certame é 6 meses, é 1 ano, e eu posso fazer eventualmente, se a necessidade imperativa do serviço público, eu posso fazer uma prorrogação por igual período. Portanto, se foi de 6 meses, eu posso prorrogar novamente por 6 meses, porque acontece uma situação muito interessante, que é algo que vem de 2007 para cá, que foi uma conquista, tá? Qual foi a conquista? Você se submetia a um concurso público de provas e títulos e você era aprovado dentro do número de vagas, tá certo? Mas a administração acabava não fazendo a convocação. Isso aconteceu, eu cheguei a ver isso, eu estava na faculdade, eu via relatos de situação desse tipo. Mas a jurisprudência começou a mudar porque se começou a aplicar uma súmula que já era muito antiga, mas que ninguém acabava aplicando, né? Nem os próprios tribunais acabavam aplicando, que era a súmula 15 do STF, que a súmula 15 diz assim, ó, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for... Ah, não, desculpa, gente, desculpa. Isso aqui, na realidade, é outra coisa. Eu anotei aqui, mas eu vou falar dessa súmula especificamente, tá? Em um outro momento. Na realidade, não é bem essa súmula agora. Ela não se enquadra aqui agora. Ela se enquadra no inciso 4º, desculpa. Vamos voltar aqui à minha explicação. Então, esse período aí de nomeação, a discricionariedade da administração, acabei pulando a explicação que era do inciso seguinte. Então, o inciso 3º é isso, tá? Dentro desse prazo, a administração tem essa margem discricionária, tá? E se começa a contar após a oficialidade da homologação do certame, então ela começa aí a contar esse prazo, que é uma discricionariedade. Portanto, uma liberdade e conveniência que a administração tem para a duração do certame. Porque podem, e isso acontece às vezes, porque podem surgir vagas no período, pode ter aposentadorias, até morte, né? E aí ela poderá convocar dentro desse prazo de validade outra pessoa. Agora sim, vamos para o inciso 4º e aí falar das súmulas que eu estava aqui dizendo para vocês, tá? Inciso 4º. Inciso 4º diz assim, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então vamos aqui fazer algumas digressões aqui muito relevantes, muito importantes. Como eu estava dizendo para vocês no início, tivemos uma grande conquista a partir de 2007, porque se começou, os certames, eles até hoje fazem muito isso, né? Fazem uma divulgação de um edital, você acaba investindo, apostila, no cursinho, se for fora do estado, passagem, hospedagem, assim, se submete à prova. Muitas vezes os editais eles colocam tão somente cadastro de reserva. Existe um projeto tramitando na Câmara dos Deputados que é para criar o chamado Estatuto do Concurseiro, tá certo? Isso é um estatuto para o ingresso no serviço público, que é uma legislação, né, para acabar com algumas arbitrariedades, porque, poxa, qual aquela dinâmica, aquela ideia de você abrir um certame sem qualquer previsão de vagas, né? Muita gente vai fazer a crítica e é uma crítica que se deve levar em consideração, que isso acaba sendo meramente arrecadatório, né? Porque você não vai ter ali, se o certame só abre com cadastro de reserva, você não vai ter nenhum direito público subjetivo à nomeação, tá? Pois bem, então, o que acontece numa situação dessa natureza, numa situação desse tipo, tá? A ideia é que se o certame é aberto, tá? E ele coloca lá 3 vagas, 4 vagas, 5 vagas durante o seu prazo de validade, seja de 2 anos, que é o máximo, 2 prorrogáveis por mais 2,
quem foi aprovado dentro do número de vagas tem direito público subjetivo à nomeação. Portanto, se isso não acontecer, nada impede que você impetre um mandado de segurança durante esse prazo de validade para que você garanta a sua vaga, tá certo? Agora, lembrando, a administração tem esse lapso temporal aí para promover a sua nomeação, sob pena, obviamente, de você utilizar um instrumento jurídico, uma garantia processual, para que você possa fazer o seu direito público subjetivo à nomeação. Agora, óbvio, quem passou fora das vagas, tá? Fora das vagas, atenção, quem passou fora das vagas só tem a mera expectativa do direito. Agora, como é que essa expectativa do direito ela poderá se transformar em um direito à nomeação? Isso pode acontecer? Pode. Eu já até advoguei algumas causas nesse sentido, tá? E aí isso vem até uma questão muito interessante a reboque disso, que talvez você não tenha ouvido falar, mas é algo que eu vou trazer aqui para você, até da prática. Pode acontecer, pessoal, o seguinte, muito curioso, isso é muito peculiar, tá? Pode acontecer, vou pegar um exemplo, um caso concreto. Pode acontecer de uma municipalidade, ela abre um certame, sei lá, para contratação de concurso público para preencher vagas, provimento de vagas para enfermeiros, agentes de saúde, enfermeiros, né? E aí ela coloca, sei lá, 4 vagas aí nesse concurso. E aí, ainda durante a vigência desse concurso, ela abre novo certame, tá, com mais 5 vagas para enfermeiro, tá certo? Muita gente critica o ente que faz isso aí, porque é aquela ideia, não foram aprovados aqueles que eu queria que fosse, por isso eu estou abrindo um novo certame. Contudo, aí, ainda que seja uma linha muito tênue, tá, os tribunais, através de súmulas, procuram promover algumas garantias constitucionais, que é o seguinte, tá? Eu disse que o primeiro certame tinha 4 vagas, o segundo 5. Eles estão, obviamente esse primeiro começou, 4, 5 meses foi aberto o outro, né? Então assim, ainda que esse segundo certame, os 5 aprovados, eles não poderão tomar posse em relação a esses 4 primeiros, que é tipo assim, a administração poderia nomear ficar 3 vagas abertas e ela pegar e nomear os 5 aprovados do segundo certame e em detrimento desses outros 3. Aí isso, tá, é aquela súmula que eu estava trazendo aqui para vocês, tá certo? Que é justamente a súmula 15, tá? Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Então, há uma garantia nesse sentido de que, mesmo que haja um outro certame, tá certo? Nem ele seja preterido, né? A súmula dá para você extrair isso também. Uma eventual preterição. Então, o primeiro foi chamado o terceiro, não foi o segundo, né? Isso aí já incorreria já seria uma transgressão a essa súmula. Bem como um eventual outro certame que caminhe par e passo com esse, tá? Teria que ser observado essa classificação antes de eventualmente fazer a convocação dos demais aprovados. E a outra questão que eu trouxe para os senhores, tá? Como é que nós poderíamos tornar aquilo que seria uma expectativa de direito com um direito à nomeação. Peço que vocês peguem aí na Constituição, dá um salto aí, tá certo? E vai lá para o inciso 9, que é um inciso muito relevante, bem atual, até para o momento que nós vivemos atualmente. Tá? Inciso 9 diz assim: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Portanto, imaginem que a administração, vamos pegar aqui, peguemos aí o município de Maracanaú. A municipalidade resolve abrir um processo seletivo, né, para a contratação de agentes de saúde, ou enfermeiros ou médicos, tá, sem concurso público, devido a essa questão da pandemia que nós estamos enfrentando. É muito razoável isso, que se contrate por prazo determinado
E, obviamente, se trata de quê? De excepcional interesse público. Ninguém vai ter maiores dúvidas em relação a isso. Até porque se você imaginar, gente, que se você for cumprir, nesse momento que nós vivemos atualmente, toda uma formalidade do concurso, que é abertura de licitação para contratação da banca, da empresa, tá? Ou digamos até, eu utilizei o exemplo para serviço público, mas imagine uma outra hipótese, né? A edificação, a construção de um hospital, né, de campanha, ou um hospital normal. Imagina se você for seguir todos os trâmites licitatórios, né? Mas isso aí foge o 37º, né? Isso aí já entraria numa exceção da lei de licitação, a partir da decretação de estado de emergência e tal, que dispensaria a licitação, tá certo? Mas vamos voltar aqui para o meu exemplo que envolve agente público. Então, se a municipalidade fosse utilizar, tá certo, toda a formalidade necessária, abertura, a espera das propostas das empresas para o certame, aí a divulgação, a elaboração do edital, primeiro começa desde a autorização do concurso, né? A autorização, as empresas, aí posteriormente a divulgação do edital, prazo para que esse edital seja impugnado. Posteriormente, porque imagina, uma empresa que se sentiu preterida poderia questionar o edital. Aí depois esse prazo para que as pessoas, nem que seja o prazo mínimo de 30 dias, para que as pessoas prestem as provas. Após divulgação do resultado, prazo para impugnação da decisão, tá certo? Aí homologação do certame, tá certo? Convocação, nomeação, posse, exercício da nomeação para posse 30 dias, mais da posse para entrada do exercício aí, dependendo do estatuto, 15 ou 5 dias, não sei, isso vai depender do estatuto. Então, se você imaginar, um prazo muito razoável para isso aí, até iniciar as convocações, são 6 meses, isso é um prazo razoável, tá? Nesse momento que nós vivemos de pandemia, tá? Isso poderia acarretar até, dependendo do município, né, algo irreparável em termos de saúde pública. Então, para atender esse excepcional interesse público, a municipalidade vai e faz o quê? A municipalidade vai, tá, e dispensa, aí faz um processo simplificado para a contratação desses agentes, tá certo? Para a pandemia, especificamente para a pandemia, tá? Isso é uma hipótese do 37º. Agora vamos pegar aqui um outro caso para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Pessoal, imagina tudo isso, uma contratação excepcional, tá certo? Para professores, tá? Você vai iniciar o semestre, realmente, 6 meses para você fazer toda uma licitação, para você fazer todo um certame, um certame público, um concurso público, né? E aí os alunos perderiam 6 meses de aula, imagina, isso não seria razoável. Então se contrata os professores. Agora, eu pergunto, durante aquele ano escolar, não é um tempo muito razoável para que haja o concurso público, que os professores comecem a ser convocados, comecem a ser chamados, né, para atuar, mas a municipalidade, por exemplo, não faz isso, não faz o certame. Às vezes prorroga o contrato do professor. Aí, peguemos o exemplo anterior, você tem pessoas que foram aprovadas fora do número das vagas, mas existem agentes temporários que estão ocupando aquela vaga para exercer a mesma função, tendo servidores aprovados, melhor dizendo, tendo candidatos aprovados, tá? Aí é um caso, inclusive eu já advoguei em relação a isso, é uma situação, tá, em que você, em vez de ter a expectativa do direito, passará a ter o direito. Por quê? Se tem gente aprovada e se há um cargo vago e esse cargo está sendo preenchido por agente temporário, você começa a se questionar, opa, tem alguma coisa errada aí. Será que esse pessoal que está ocupando esse cargo aí, utilizando essa ideia de excepcional interesse público aí, não é um correligionário do prefeito, do gestor da escola, enfim, ali tá havendo aquela velha troca de favores, né, que vai enlamear a política, né, nos nossos mais diversos escalões aí. Então é onde você já começa a questionar, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então, através de uma demanda judicial, você poderia determinar, o Poder Judiciário poderia determinar aí, tá, que o ente promovesse, né,
a nomeação dos aprovados, aí, que de certa forma foram preteridos, tá? Essa seria uma hipótese. Pessoal, nós estamos aí ao redor de 40 minutos, eu estou terminando aqui o segundo vídeo, né? A gente vai fazer a gravação de mais um vídeo acerca dessa matéria, espero que vocês estejam gostando do formato. Eu até peço por obséquio, quem de repente me segue lá no Instagram ou conversa comigo, me dá até um feedback. Ah, professor, a aula assim tá bacana, tá legal, vamos utilizar esse formato. Não, professor, vamos voltar para o formato ao vivo, porque eu prefiro a interação. Preciso saber, tá? Porque a gente não sabe até quando é que essa realidade vai vigorar. E aí, uma coisa que eu lembrei agora, que assim, o pessoal do segundo período noturno, eles também esporadicamente reclamam comigo em relação aos travamentos, né? E aí, pessoal, eu dei uma sugestão para eles ontem, na aula de ontem, tá? Acabei de lembrar agora, transmito essa sugestão para vocês também, quem estiver assistindo a aula aí, que se for do interesse de vocês, tá? Que vocês mesmos, até a Andresa, né, possa criar um perfil no Instagram com o nome da turma de vocês e que seja adicionado só seja adicionado os colegas da sala, tá? Assim, é óbvio que vai ter gente a gente nunca vai conseguir agradar a todos, vai ter gente que de repente não usa o Instagram, vai ser refratário à ideia, não vai gostar, porque assim, o que eu quero dizer é que eu faço experiências, mas às vezes para mim é ruim também, porque vamos dizer, professor, use seu perfil mesmo, às vezes é ruim, porque eu vou ministrar uma aula dessa, que é uma coisa mais específica voltada para vocês, e obviamente eu conheço muita gente, e as pessoas acabam querendo um cumprimento, acham que é uma live bem informal, e aí querem ficar conversando durante a live. Eu já fiz essas experiências até precocemente, antes de começar até essas aulas remotas. Eu nunca deixei de dar aula, né? Quem viu isso aí, acompanhou, mesmo na semana seguinte que teve a interrupção, eu continuei dando aula normal. Mas eu comecei a observar isso, né? As pessoas querem cumprimento. Agora, se vocês criarem um perfil, tá? Somente com a turma de vocês, o pessoal do segundo período gostou da ideia, eles ficaram de criar, também não sei se vão criar. Se vocês quiserem criar um perfil com a turma de vocês específica e me passar login e senha, tá? A gente pode utilizar esse formato também ao vivo, né? Com uma maior interação, uma maior interatividade, até com perguntas, enfim, porque pelo menos uma coisa é unânime, todo mundo dizer que no Instagram se trava muito pouco, né? Então é uma coisa a se pensar. Eu deixo aí à disposição, a cargo de vocês, tá bom? Pensem, se for o caso, tem até outra semana, né, para fazer essa criação aí e amadurecer a ideia. E mesmo para quem for refratário à utilização do Instagram, da live, você pode criar, você cria um perfil só para aquilo, então, só para aquilo. Depois que terminar esse período, você vai lá e apaga, mesmo que você não goste de usar. Enfim, só usa durante a aula, acabou, né? Porque a gente sabe que as pessoas são difíceis de um modo geral, você não consegue agradar todo mundo. E são mecanismos que a gente está utilizando, tentando, né, para superar essas dificuldades, tá? Então fica aí, a gente vai pro terceiro vídeo, né, para finalizar essa parte, e sempre nos colocando à disposição, tá? Vamos até lá o terceiro.